Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que cai demais em Enem, em concurso público e também no ensino médio, se você estiver cursando o ensino médio, que é porcentagem dentro da matemática. Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre porcentagem e também vamos fazer algumas questões que caíram aí no Enem e em concurso público para que vocês possam fixar essa matéria que cai bastante nas provas. Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. E deixa aqui nos comentários também se você aprendeu com essa aula, se você conseguiu executar os exercícios e vamos lá para a nossa aula. Então, pessoal, quando a gente fala de porcentagem, a gente está falando de um valor relativo sobre um determinado valor. Então, por exemplo, se eu falo de 50% de um valor, por exemplo, R$100, 50% eu quero dizer que é R$50, ou seja, metade de R$100. Então, a porcentagem ela é um valor relativo a outro valor, né? No caso aqui, R$100. Existem algumas formas de a gente representar a porcentagem. A primeira forma é através do símbolo de porcentagem. Então, a gente tem isso aqui, e esse símbolozinho representa a porcentagem, né? Então, toda vez que você vê esse símbolo, você está tratando de porcentagem. Aqui você tem 100%. Da mesma forma que você tem 100%, outra forma é só você pensar na palavra 100%. Então, outra forma de representar a porcentagem é assim, ó, 100%. Isso aqui é 100%, é a mesma coisa. E se você simplificar essa fração, você vai chegar a outra forma de representar o 100%, que é 1. Então, basicamente, a gente tem essas três formas de representar a porcentagem. Com o símbolo de porcentagem, com a fração, que é 100 sobre 100, e o número 1, o número inteiro 1, que representa 100%. Vamos agora a outro valor, por exemplo, 25%. Então, a forma de representar 25% é dessa forma. Ou 25 sobre 100, lembra da palavra? 25%, né? Então 25%, ou 0,25. Isso aqui representa 25%. Tá? Então, todas essas três formas são formas válidas. E quando o valor é superior, então, por exemplo, você pode ter 120%. Você vai ter aqui 120 sobre 100, ou você também pode representar com 1,2, ou seja, 120%, como é acima de 100, então é 1,2, tá? Então guarde essas formas porque pode cair de todas essas formas na prova. Às vezes a gente guarda só essa primeira modalidade, mas utilizando frações é mais fácil para calcular e também pode utilizar decimais para representar a porcentagem, beleza? Então vamos abrir uma página aqui e vamos fazer o nosso primeiro exercício. Olha essa questão aqui, ó. O dono de 2 cachorrinhos, um Shih Tzu e um Poodle, fez uma pesquisa na internet sobre preços de banho para seus cães em 5 lojas próximas à sua casa. Ele pretendia levar os 2 cachorrinhos, então é o Shih Tzu e o Poodle, os 2 cachorrinhos, ó. Então a gente tem que ver aqui os dois, a um mesmo pet shop, então, ou seja, ele vai levar os 2 cães na mesma loja, naquela semana para tomar banho. Então aqui tem um quadro com as lojas, né? O local escolhido foi o que apresentou o menor preço para o banho dos cachorrinhos. O pet shop escolhido foi. Então aqui você tem o valor do banho e as promoções de cada loja. Então, basicamente, para a gente achar o resultado aqui, a gente vai ter que calcular cada uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o nosso caderninho e aqui ao lado eu vou colocar aqui ó, Pet Shop 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que são os que tem ali. E aqui ao lado eu vou calcular. Então, o primeiro, se você reparar aqui, você vai ter o Shih Tzu 29 e o Poodle 18. E o banho para cães da raça Poodle está com R$15, então 29 e 15. Então no Pet Shop 1, basta a gente somar 29 mais 15. E aqui vai dar 4, 44. Então no primeiro Pet Shop aqui, que é o 1, a gente vai ter o valor de R$44. Vamos apagar aqui. Aconselho vocês a fazer assim para ir vendo qual que é mais barato, né? No segundo pet shop, a gente tem R$23 do Shih Tzu e 20 do Poodle, R$43, e 10% de desconto para cães do Poodle. Então, Poodle é 20. Então, vai ser assim, ó.
23 mais 20 menos o desconto. O desconto é só sobre o poodle. Então, olha, é 10%, lembra lá? De 20. Então, aqui, ó, 23 mais 20 dá 43, menos, a gente pode cortar aqui, corta aqui, corta aqui. Então, a gente vai ter menos 2, né? Que é 10% de 20 é 2. Então, o resultado final, 41. Então, o Pet Shop 2 vai ter o valor de R$41. R$41. Vamos para o terceiro. O terceiro diz o seguinte, 25 para o Shih Tzu e 20 para o Poodle. E os cachorrinhos para tomar banho ganham R$5 de desconto no valor total. Então, 25 mais 20, menos 5, né? Vamos lá. 25 mais 20, menos R$5. 45 menos 5, R$40, resultado final. Então, no terceiro Pet Shop, R$40. Vamos apagar aqui. Vamos para o quarto Pet Shop. 22 do Shih Tzu e 28 do Poodle. Traga os dois cachorrinhos para tomar banho e ganhe 10% do valor total. Então, lembra que naquela outra era 10% só sobre o Poodle, agora é 10% sobre o total. Então, 22 mais 28, então é 90% desse valor, né? Então, vamos lá. Você pode fazer da seguinte forma, ó. Como ele vai dar 10% de desconto sobre o valor total, o que você pode fazer? 90% vezes 22 mais 28. 22 mais 28. Então, vai ser aqui, vai dar para cortar, ó, 9, 10, vezes 22 mais 28, dá 50. Aqui a gente corta aqui, corta assim, 9 vezes 5, 45. Então, o resultado para o Pet Shop 4, R$45. Então, o que eu fiz aqui foi, já que ele vai dar 10% de desconto sobre tudo, então é 90%, né? Então, vou pagar 90% do valor. Então, por isso que eu fiz dessa maneira, beleza? E o último Pet Shop, 30 e 24, e 20% de desconto para cães da raça Shih Tzu, que é R$30. Então, a gente pode calcular 80% de 30 mais 24. Vamos ver, ficar assim, ó. 80% de 30, né? Mais 24 do Poodle, que não vai ter desconto. A gente corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. 3 vezes 8, 24. Mais 24, 48. Está aqui 48. Então, aqui a gente calculou cada Pet Shop com seus descontos, tudo separado. E no fim a gente chegou a essa tabelinha. Que a gente chega à conclusão que o Pet Shop 3, ó, é o que apresenta o menor valor. Então, aqui no caso, você teria que marcar o Pet Shop, a opção 3 aqui, ó, que seria o Pet Shop mais barato para você levar seu cachorrinho. Vamos para essa segunda questão aqui, ó. 3 amigos foram a um restaurante que vende diferentes opções de pratos, cada um deles comercializados ao mesmo valor fixo em real. Então, todos os pratos têm o mesmo valor. E eles consumiram R$16,50 em sucos, então esses R$16,50 em sucos, né? E cada um pediu exatamente um desses pratos, então são 3 pratos, né? São 3 amigos, mais o suco que é R$16,50. Sendo esses os únicos gastos efetuados no restaurante. O valor total foi de R$82,50, incluída nesse valor uma taxa de serviço de 10%. Calculada sobre todos os gastos. Então, tanto sobre o prato quanto sobre o suco, né? E deu R$82,50. Qual o preço cobrado real do prato? De cada prato comercializado. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos abrir aqui uma nova página. O que a gente tem ali, ó? A gente tem 3 pratos, porque são 3 amigos, mais R$16,50, que é o suco. Só que, sobre esse gasto total aqui, isso aqui é o gasto total que eles gastaram lá no restaurante, a gente tem a taxa de 10% aqui do serviço. Para a gente calcular 10%, então, como é 10% a mais do que isso, a gente coloca 110%. Né? Vezes isso daqui. E tudo isso aqui vai dar o valor total da compra. Então, o valor total da compra que vai ser igual a R$82,50. Aqui dá para a gente cortar, fica 11 sobre 10. Aqui, 11 vezes 3P vai dar 33P. Mais 11 vezes 16,50, vamos fazer aqui rapidinho. 16,50
vai dar 16,50, 0, 0, 5, 16. Vai dar aqui, ó, 0, 5, 11, vai 1, 7, 8, 181,50. Mais 181,50. Isso tudo aqui dividido por esse 10 aqui, ó. Dividido por 10 é igual a 82,50, né? Se a gente dividir isso aqui tudo por 10, vai dar 3,3, que são os pratos, mais 18,15 é igual a 82,50. Como a gente tem uma soma aqui, a gente passa para cá diminuindo, vai dar 3,3p é igual a 82,50 menos 18,15. Menos 18,15. Vamos diminuir isso aqui. 82,50 menos 18,15. Corta 4, 10, 5, 3, corta 7, 15. Menos 8 dá 7, 6, 67,35. 67,35. Então ficou assim, ó. 3,3p é igual a 67,35. P vai dar 67,35 dividido por 3,3 e a gente vai chegar ao valor de 19,50. Então, o preço de cada prato vai ser R$19,50. Só recapitulando o que eu fiz, como o gasto foi 3 pratos mais o suco R$16,50 e isso tudo deu R$82,50, só que eu precisei adicionar aqui a taxa de 10%. Então, por isso que eu multipliquei 110% vezes isso daqui e a gente chega à opção de R$19,50. Logo, a resposta final seria a B aqui, ó, R$19,50. Tranquilo, pessoal? Então, só mais um detalhe que eu queria passar aqui para vocês, que cai bastante também sobre porcentagem, é o seguinte. Por exemplo, eles fazem assim, ó. Uma pessoa, isso que eu estou inventando, mas só para vocês entenderem, comprou alguma coisa de R$100 e teve um desconto de 50%. Então, aqui 50%. Caiu para R$50, né? E aí eles podem falar assim, sobre o que foi descontado, incidiu outro desconto de 10%. Aí o que a pessoa erra muito? Eles acham que tem que tirar desse aqui, mas como ele falou sobre o que restou, se você tirar daqui mais 10%, o que aconteceria? Daria mais um desconto de mais R$10, porque 10% de 100 é 10. Só que é sobre o que restou, então, na verdade, o desconto é sobre esse valor aqui. Então, o resultado final, menos 10%, seria 45. E, normalmente, essas questões teria lá a opção 40 e 45, porque se você tirar do valor inicial, ele daria 40, mas como você tem que tirar sobre o que restou, a resposta certa seria 45. Então, fique muito ligado a isso, a porcentagem sobre o que restou, sobre o troco, porque aí você tem que ir tirando a porcentagem sobre o valor que você já calculou anteriormente. Tranquilo? Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida eu vou deixar o card aqui no final para que vocês consigam aulas particulares. Fiquem todos com Deus. Um abraço.